Como ter mais disciplina no mundo dos concursos públicos? É muito fácil você ver um vídeo, ter aquela motivação, ter aquela coragem, começar a estudar e passado aí 10 minutos você já está totalmente enjoado de estudar e está mexendo no celular, indo em algum site, fazendo qualquer tipo de coisa menos estudar. Eu me chamo Giovanni Panato, eu sou ex-analista judiciário federal e atualmente exerço o cargo de procurador federal. E uma vez eu também já fui essa pessoa que não tinha disciplina nenhuma e que não conseguia estudar por mais de 5, 10 minutos sem ficar distraído. Primeira dica para melhorar isso e ter mais disciplina é fazer um pouco todo dia e se comprometer com isso. Nem que seja 5 minutos, mas você precisa fazer e precisa cumprir. Tem um livro que é O Poder do Hábito, que ele fala que para se iniciar um hábito são necessários 21 dias consecutivos sem falhas, para que você consiga aí iniciar a criação do hábito, de modo que no 21º, a partir do 21º, 22º, mas muito antes, na verdade, você já começa a ver esses benefícios. Aquela proposta que você se comprometeu, ela se torna cada vez mais fácil. Eu não diria mais fácil, mas você sente menos obstáculos, menos pressão para conseguir fazer aquilo. E isso tem os seus benefícios a partir de tempos, lapsos temporais, até pequenos, como eu falei, 5 minutos. E depois, gradativamente, a pessoa pode ir aumentando. E a partir do 21º dia, isso também está no livro, o hábito se concretiza mesmo a partir do 84º, eu acho que é isso que se fala, não sei, 84, o dia 84, para se concretizar de fato esse hábito, de modo que já fica no automático, sendo muito mais fácil desse modo fazer aquilo com que você se comprometeu. E o que é muito importante também para criar esse hábito é sempre ficar no mesmo horário praticando. Além disso, é importante também um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo harmônico, não poluído. Claro que isso é muito relativo, tem gente que vai conseguir estudar horas a fio, tem gente geniais, tem vídeos de pessoas da década de 90, anos 2000, um quarto totalmente bagunçado e eram gênios, mas isso é exceção. Então, se você é a regra, e se a gente trabalha com a regra, tente um ambiente de estudo organizado, não poluído, o mais organizado que você pode, porque um ambiente organizado reflete num pensamento, numa mente também organizada. Então isso ajuda na criação da disciplina. Uma outra dica que eu vou dar também, e que é também polêmica, porque isso é muito pessoal, é a questão de cronometrar. Quando eu fazia isso, cronometrava o meu tempo de estudo, eu tinha muito mais facilidade para continuar estudando, porque se em alguns momentos eu queria ir no site, eu abria muito Globo.com, YouTube para ver notícias, enfim, Globo também para ver notícias, ou mesmo outros sites, UOL, etc., MSN, e a cada 5 minutos me dava essa ânsia de querer estar mexendo em algum site, vendo alguma notícia. E quando eu passei a cronometrar, eu comecei a me polir de fazer esse acesso em portais de notícias. Porque eu falava, pô, se eu for abrir o site aqui, eu vou ter que parar o cronômetro e vai quebrar essa minha sequência. Então eu falei, não vou segurar aqui e essa vontade e eu vou continuar estudando. Então isso ao longo do tempo, passando o 21º dia, o dia 84, foi ficando cada vez mais fácil, ao ponto de eu conseguir estudar horas a fio. Claro, intervaladas, né? Eu nunca fui essa pessoa de conseguir estudar 2 horas direto, 3 horas direto, nunca consegui. Eu vi que existe o método Pomodoro, estuda 25 minutos, meia hora e descansa 5, algo do tipo. Para mim sempre funcionou sessões de 50 minutos. Eu via que eu começava a ter queda no rendimento a partir de 50 minutos, 1 hora de estudo. Às vezes passava, às vezes era antes, mas eu sentia que a queda do rendimento vinha a partir
lapso temporal aí de 50 minutos aproximadamente. Então eu fazia 50 minutos, era o tempo que, quando dava esse meu tempo, eu levantava, tomava uma água, ia no banheiro, esticava as pernas e voltava. Às vezes mexia no celular, mas eu evitava, somente entrar em rede social. E uma outra dica também é esconder o celular, pegava o celular, colocava atrás do monitor ou no local que não estava no meu campo visual. Porque você ter esse estímulo só de ter o celular, no momento que você cansa um pouquinho o cérebro, você automaticamente, ainda mais se o cérebro estiver muito viciado em redes sociais, é muito fácil a tentação de pegar o celular, olhar rapidinho alguma coisa, e quando você vê, passou meia hora, passou 40 minutos e você começa a se culpar. Nossa, não acredito que eu fiz de novo e tal. E é muito fácil, todo mundo está suscetível a isso, ainda mais no dia de hoje em dia. Então é muito bom tirar do campo visual. Então essas são aqui, isso o celular, né? Tirar o celular do campo visual. São essas aqui, rápida e basicamente, algumas dicas que ajudam a ter a disciplina. E claro, para fechar com chave de ouro, eu acredito que a maior dica é sempre lembrar do porquê você iniciou. Qual foi o motivo? Isso é uma espécie de motivação, mas essa motivação é a cereja do bolo que vai ajudar na disciplina, porque a motivação ela é momentânea, ela é efêmera, volátil, e a disciplina não, ela é concreta, ela é firme. Então, a motivação ela vai embora muito rápido, mas a disciplina não, ela fica. Então, quando você cria e cultiva a disciplina, você tende a chegar mais rápido e de modo mais firme nos seus objetivos. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.